Imagine por um momento, você está no meio do deserto mais árido que já existiu. Areia até onde a vista alcança. Nada além de tendas. E um povo errante. E então, Deus diz algo que muda tudo. Façam para mim um santuário, e eu habitarei no meio deles. Você entendeu o que acabou de acontecer? O Deus do universo, o Criador de tudo, quer morar com eles, com um povo que acabou de sair da escravidão. Um povo sem nada. Hoje começamos a desvendar um dos projetos mais extraordinários, mais detalhados e mais ricos em significado de toda a Bíblia. Estamos falando do tabernáculo, a morada de Deus na terra. E quando eu digo rico, não estou exagerando. Você sabia que o tabernáculo foi construído com toneladas de ouro, tecidos dos mais finos e caros do mundo antigo? Estamos falando de uma riqueza incalculável, no meio do deserto. Mas aqui está a questão que vai explodir sua mente hoje. Por que Deus pediu que um povo pobre, recém-liberto da escravidão, construísse para ele uma casa com tanta abundância, tanta fartura, tanta prosperidade? A resposta vai transformar completamente a forma como você enxerga Deus, a adoração e o propósito da sua própria vida. Então pega seu café, sua Bíblia e vem comigo, porque nos próximos minutos vamos entrar nos capítulos 25, 26 e 27. E você vai descobrir que cada detalhe, cada medida, cada peça de ouro, conta uma história poderosa sobre quem Deus é e o que Ele quer fazer na sua vida. Antes de mergulharmos, vamos contextualizar rapidamente onde estamos na história. O povo de Israel acabou de sair do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram ao Monte Sinai, receberam os 10 mandamentos. E agora, algo extraordinário está prestes a acontecer. Deus vai revelar a Moisés o projeto arquitetônico mais detalhado e simbólico, já dado a um ser humano. E tudo começa com uma instrução que parece simples, mas que carrega um peso imenso. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebam-na de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Prestem atenção nessa frase. Cujo coração o compelir a dar. Deus não está exigindo, Ele está convidando. Ele quer que a construção da sua casa seja um ato de amor, não de obrigação. E sabe o que é mais incrível? Esse povo que passou 400 anos na escravidão, que não tinha nada, de repente tem tanto para oferecer, que mais tarde, Moisés vai ter que pedir para eles pararem de trazer ofertas. Isso mesmo, abundância transbordante. Como isso é possível? Lembra, quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que os egípcios deram a eles ouro, prata, roupas, tudo. Era a restituição de Deus. Era a prosperidade divina alcançando um povo que tinha sido oprimido. E agora, Deus está dizendo: peguem essa riqueza que eu dei a vocês, e vamos construir juntos um lugar onde eu possa habitar no meio de vocês, gente. Isso é profundo. Deus não precisa do ouro deles, mas Ele quer que eles participem. Ele quer que eles invistam no relacionamento com Ele. Ele quer que eles entendam que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas na presença dEle. E antes de continuarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no que você tem oferecido a Deus? Não estou falando só de dinheiro. Estou falando de tempo, de talentos, de atenção, de prioridade. O seu coração tem sido compelido a dar? Se você está sendo tocado por essa mensagem, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: meu coração está compelido. Agora sim, vamos entrar nos detalhes do projeto divino, porque cada peça que vamos ver hoje é uma revelação sobre o caráter de Deus. Chegamos no objeto mais sagrado, mais misterioso e mais poderoso de toda a história de Israel, a Arca da Aliança. Deus começa o projeto do tabernáculo pela peça mais importante. E isso não é coincidência, porque tudo no tabernáculo gira em torno da arca. Farão uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro pural, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Prestem atenção nos detalhes. Madeira de acácia, uma das madeiras mais resistentes do deserto. Mas não é só madeira. É madeira revestida de ouro puro, prosperidade divina. Mas mais do que isso, é um símbolo profundo. A madeira representa a humanidade de Jesus. Resistente, mas natural, terrena. O ouro representa a divindade de Cristo. Puro, precioso, celestial. E a arca, ela é revestida dos dois lados, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Você está vendo? Cada detalhe aponta para Cristo. O tabernáculo inteiro é uma profecia em 3D, mas a coisa fica ainda mais incrível. Faça uma tampa de ouro puro, o propiciatório, com 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura. O propiciatório, essa palavra em hebraico, é kaporet, que vem de kafar, que significa cobrir, expiar, perdoar. Esse era o lugar onde o sangue do sacrifício era aspergido uma vez por ano,
no dia da expiação. Era o lugar onde a justiça de Deus encontrava a misericórdia de Deus. Era o lugar onde o pecado era coberto. E sobre o propiciatório, 2 querubins de ouro batido. Olha que imagem poderosa! 2 anjos de ouro maciço, feitos de uma única peça, com as asas estendidas, cobrindo o propiciatório, olhando um para o outro, mas com os olhos voltados para baixo, para o lugar da expiação. Sabe o que isso significa? Até os anjos querem entender o mistério da redenção. Até os seres celestiais se curvam diante do plano de salvação de Deus. E então, vem a promessa mais linda de todo o capítulo. Ali acima da tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Eu me encontrarei com você. Gente, isso é o coração de Deus. Ele não quer só ser adorado de longe. Ele não quer só receber ofertas. Ele quer se encontrar com você. Ele quer comunhão. Ele quer relacionamento. A arca não era um fim em si mesma. Era um ponto de encontro. Era o lugar onde o céu tocava a terra, onde Deus falava com o homem. E dentro da arca, 3 objetos fundamentais. Primeiro, as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, representando a palavra de Deus, a sua vontade, o seu padrão de santidade. Segundo, um vaso de ouro com maná, o pão que caiu do céu durante 40 anos no deserto, representando a provisão de Deus, a sua fartura, a sua fidelidade em sustentar o seu povo. E terceiro, o bordão de Arão que floresceu, uma vara seca que, da noite para o dia, produziu flores e amêndoas, representando a vida que vem de Deus, o seu poder de ressurreição, a sua autoridade sobre a morte, palavra, provisão e vida. Tudo dentro da arca, tudo apontando para Jesus, que disse: Eu sou o pão da vida. Eu sou a palavra que se fez carne. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora, vamos para o segundo móvel do lugar santo. A mesa dos pães da proposição. Deus disse: Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. De novo, madeira de acácia revestida de ouro puro. O padrão se repete. Humanidade e divindade. Terra e céu. Homem e Deus. Mas o que torna essa mesa especial não é só o ouro, é o que fica sobre ela. 12 pães. Um para cada tribo de Israel, sempre frescos, sempre presentes diante de Deus, trocados todos os sábados. Sabe o que isso significa? Comunhão constante. Deus está dizendo: eu quero vocês na minha mesa. Eu quero vocês na minha presença. Vocês são meus convidados permanentes. E mais, esses pães eram chamados de pães da presença, ou pães da proposição. Em hebraico, lechem panim, literalmente, pão da face. Porque eles estavam sempre diante da face de Deus. E quando os pães eram trocados, os sacerdotes comiam os pães antigos. Eles participavam da abundância da mesa de Deus. Eles experimentavam a fartura da sua provisão. Isso é prosperidade espiritual. Isso é riqueza. Alimentar-se da sua palavra. Participar da sua mesa. E sabe qual é a conexão com você hoje? Jesus disse em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca terá fome. A mesa dos pães apontava para Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o alimento que satisfaz a alma. Ele é a fartura que nunca acaba. E a melhor notícia: você tem um lugar garantido nessa mesa. Mas espera, porque ainda tem muito mais. Vamos falar do candelabro de ouro e da estrutura do tabernáculo. Você vai se impressionar com os detalhes. O candelabro de ouro puro. Deus não apenas descreve o candelabro, ele o faz com uma riqueza de detalhes que nos deixa sem fôlego. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão uma só peça. Ouro puro e batido. Não fundido, mas batido. Isso significa que cada detalhe, cada curva, cada flor, era meticulosamente esculpido a partir de uma única peça de ouro maciço. Que riqueza, que abundância de material e de arte. Uma haste central e 3 braços de cada lado, cada um com seus cálices, em forma de flor de amêndoa, suas maçanetas e suas flores. Uma verdadeira obra-prima de prosperidade e beleza divina. Mas o que o candelabro representava? Sem ele, haveria escuridão total. Ele simbolizava a luz de Deus, a sua revelação, a sua orientação para o seu povo. No deserto, em meio à escuridão espiritual e física, o candelabro era um farol de esperança. E claro, ele aponta para Jesus. Jesus disse em João 8,12: Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a verdade que dissipa as trevas. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar para a estrutura geral do tabernáculo em si. Deus descreve casa que abrigaria todos esses móveis sagrados. As cortinas, elas não eram simples panos, eram obras de arte. Faça o tabernáculo, com 10 cortinas de linho fino torcido e de fios de tecidos azul, roxo e carmesim, com querubins bordados artisticamente. Linho fino torcido, azul, roxo e carmesim, cores que representam o céu, a realeza e o sacrifício, e querubins bordados. E sobre essas cortinas internas havia camadas de outras cortinas, de pelos de cabra, de peles de carneiro tingidas de vermelho e de peles de texugo, uma explosão de cores, ouro e querubins. Que a beleza de Deus, a sua glória, sua riqueza espiritual, muitas vezes não é visível para o mundo exterior. Ela é revelada àqueles que se aproximam, que entram, que buscam a sua presença. E para sustentar tudo isso, as tábuas de acácia revestidas de ouro. Faça tábuas de madeira de acácia para o tabernáculo e revista-as de ouro, uma base sólida, firme, que dava estabilidade a toda a estrutura. A prata, muitas vezes na Bíblia, está associada à redenção. As bases de prata nos lembram que a presença de Deus é sustentada pela sua obra redentora. Que engenharia divina! Que prosperidade de materiais! Que cuidado em cada detalhe para que a morada de Deus fosse digna da sua glória. E agora, chegamos ao átrio, a área externa do tabernáculo, o altar do holocausto, o primeiro ponto de contato para quem entrava no átrio, feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Faça um altar de madeira de acácia, com 2,25 metros de comprimento e 2,25 metros de largura. O altar será quadrado e terá 1,35 metros de altura. Revista-o de bronze. Bronze, um metal que na Bíblia muitas vezes simboliza o juízo divino. Era ali que os sacrifícios eram oferecidos, onde o fogo consumia a oferta, onde o pecado era tratado. Ninguém podia se aproximar de Deus sem antes passar pelo altar, sem antes reconhecer a necessidade de um sacrifício. E esse altar aponta para o maior sacrifício de todos, Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro, que foi oferecido uma vez por todas no altar da cruz, para nos dar acesso à presença de Deus. E o átrio em si, com suas cortinas de linho fino e suas colunas de bronze. Faça o pátio do tabernáculo. O lado sul terá cortinas de linho fino torcido, com 45 metros de comprimento. As cortinas brancas de linho fino representavam a pureza e a santidade que Deus exigia para se aproximar dele. As colunas de bronze, novamente, nos lembram do juízo e da justiça. O átrio era a área de transição. Mas a boa notícia é que por causa de Jesus, nós não precisamos mais parar no átrio. Nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Nós podemos entrar na plenitude da presença de Deus a qualquer momento. Que abundância de acesso! Que fartura de comunhão! Vimos a arca, a mesa, o candelabro, a estrutura do tabernáculo e o altar. Mas com um lugar tão sagrado, tão detalhado, tão cheio de simbolismo e de glória divina, a pergunta que fica é: mas quem vai ministrar neste lugar sagrado? Quem será digno de se aproximar de tanta santidade? Quem terá a honra de servir ao Deus que habita em meio a tanta abundância e glória? Essa é a pergunta que vamos responder no nosso próximo vídeo. Quando mergulharmos nos capítulos que falam sobre o sacerdócio e os levitas, se você foi abençoado por essa jornada pelo Projeto Divino, deixa seu like, compartilha com seus amigos e, se ainda não se inscreveu, clica no botão e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. E me conta aqui nos comentários: qual foi o detalhe do tabernáculo que mais te impressionou hoje? Eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Que a riqueza da presença de Deus esteja com você.